Se uma civilização alienígena super avançada existisse hoje no universo, as chances de ela viajar bilhões de quilômetros pelo espaço para pousar no Brasil são exatamente zero. E o motivo disso não é porque o nosso país não é interessante, é física pura. Calma, não é teoria da conspiração do avesso, não é ceticismo barato, não é papo de que aliens não existem. A questão aqui é outra, e ela é muito mais fascinante do que qualquer avistamento de OVNI filmado em câmera de celular tremendo às 3 da manhã ou filmar uma chácara flutuante sobre uma montanha. A questão é física, é matemática, é engenharia. E quando você entende os números reais por trás de uma viagem interestelar, algo muda dentro de você. Não porque você passa a acreditar menos no universo. Pelo contrário, você passa a acreditar mais, porque começa a entender o tamanho absurdo daquilo que estamos falando. E antes de chegar nos números, precisamos, primeiro, corrigir o maior erro de vocabulário da história que quase todo mundo comete. OVNI não é ET. ET não é OVNI. E essa confusão explica muita coisa. A diferença que quase ninguém faz. OVNI versus ET. Existe uma ilusão gigante na internet sobre o que realmente significa um OVNI. Hoje, nós vamos desarmar os mitos, entender a diferença real entre um fenômeno no céu e um ser vivo de outro planeta, e por que a própria imensidão do universo nos condena ao isolamento. Se você olhar para o céu agora e ver um brilho que a aeronáutica não conseguiu rastrear imediatamente, isso é um OVNI. Pode ser um drone militar, um satélite da Starlink, um balão meteorológico ou um reflexo óptico. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quando você ouve a palavra OVNI, o que aparece na sua cabeça? Uma nave prateada em forma de disco, luzes pulsantes, talvez um ser cinzento olhando pela janela de vidro. É isso, né? Pois é, e esse é exatamente o problema. OVNI significa objeto voador não identificado. Em inglês, UFO. Mais recentemente, o governo americano adotou o termo UAP, que significa fenômeno anômalo não identificado. Percebe o que essas três siglas têm em comum? Nenhuma delas diz nada sobre aliens. Nenhuma. OVNI é simplesmente qualquer objeto ou luz visto no céu, na terra ou até na água que não consegue ser identificado pelos observadores com os meios de exame ao seu dispor. Pode ser um balão meteorológico, pode ser um drone militar, pode ser um fenômeno atmosférico raro, pode ser um satélite pegando luz no ângulo errado. Os ufólogos mais sérios advertem: OVNI não é sinônimo de nave extraterrestre. A hipótese de se tratar de um objeto alienígena deve ser considerada somente depois de esgotadas todas as outras possibilidades. Chamar um OVNI de nave com ET é o mesmo que ver um vulto no escuro da sua casa e ter certeza absoluta de que é um fantasma, sem antes checar se é só o casaco pendurado na porta. ET, por sua vez, significa extraterrestre, ser de fora da Terra. O termo extraterrestre é usado para toda e qualquer coisa que está fora da Terra. Na ufologia, ele diz respeito à existência de seres de outro mundo dotados de inteligência. Então, quando alguém filma uma luz estranha no céu e grita, é um ET, está cometendo um erro lógico. É como ver um carro batido na estrada e gritar alguém morreu. Pode ter acontecido, mas não é isso que você está vendo. Essa distinção não é pedantismo, ela importa. Porque quando colapsamos esses dois conceitos, paramos de fazer as perguntas certas. E a pergunta certa aqui é, dado que o universo é absurdamente grande, e que provavelmente existe vida inteligente lá fora, o que seria necessário para que essa vida nos visitasse? Mas digamos que eles existam, criaturas biológicas, inteligentes, em algum planeta distante. Por que eles nunca visitariam o Brasil? Os números que a ficção científica não conta. A resposta está na escala do universo. A estrela mais próxima de nós, depois do Sol, está a mais de 4 anos-luz de distância. Isso significa que, se viajássemos na velocidade da luz, o que a física diz ser impossível para corpos com massa, demoraríamos 4 anos para chegar lá. Com a nossa tecnologia atual, uma viagem dessas demoraria cerca de 70 mil anos. Se uma civilização controlasse a energia de galáxias inteiras para dobrar o espaço-tempo, o planeta Terra seria para eles o equivalente a uma bactéria insignificante em uma floresta isolada. Eles sequer notariam a nossa existência, muito menos escolheriam um ponto específico no mapa para pousar. Vamos usar então, como exemplo, Próxima Centauri. Esse é o nome da estrela mais próxima do nosso Sol. Ela está localizada a 4,25 anos-luz de distância, cerca de 40 trilhões de quilômetros. 40 trilhões. Vamos tentar visualizar isso. Se a Terra tivesse o tamanho de uma ervilha, a distância até Próxima Centauri seria aproximadamente igual à distância entre Nova York e Sydney, na Austrália. Vamos a alguns cálculos sobre quão longe está Próxima Centauri, cerca de 40 trilhões de quilômetros de distância. 40 trilhões de quilômetros é o equivalente a quantas idas de São Paulo para Nova York? Viajar 40 trilhões de quilômetros equivale a ir de São Paulo para Nova York cerca de 5,2 bilhões de vezes. Para chegar a esse número impressionante, dividimos a distância total pelo trajeto entre as duas cidades. Distância total: 40 trilhões de quilômetros. Distância São Paulo a Nova York, cerca de 7.685 quilômetros em linha reta. Resultado exato: 5.204.944.697 viagens de ida. Curiosidade astronômica: esse valor de 40 trilhões de quilômetros não é aleatório. Ele representa aproximadamente 4,24 anos-luz, que é exatamente a distância da Terra até a Próxima Centauri, a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Portanto, ir até a estrela vizinha equivale a fazer mais de 5 bilhões de viagens
viagens para Nova York. E quantas voltas ao redor do planeta Terra? Viajar 40 trilhões de quilômetros equivale a dar aproximadamente 1 bilhão de voltas completas na Terra. O cálculo considera a linha do Equador como referência para o tamanho do nosso planeta. Distância total, 40 trilhões quilômetros. Circunferência da Terra, cerca de 40.075 quilômetros. Resultado exato, 998.128.509 voltas completas. E idas até Marte? Viajar 40 trilhões de quilômetros equivale a fazer aproximadamente 177.777 viagens de ida até Marte se considerarmos a distância média entre os dois planetas. Como a Terra e Marte estão em órbitas elípticas diferentes ao redor do Sol, a distância entre eles muda constantemente. Pela distância média, 225 milhões de quilômetros. 40 trilhões dividido por 225 milhões é igual a 177.777 idas. Essa é a média de distância utilizada para planejar missões espaciais no geral. 2. Pela distância mínima de aproximação máxima, 54,6 milhões de quilômetros. 40 trilhões dividido por 54.600.000 é igual a 732.600 idas. E isso acontece raramente, quando os dois planetas ficam o mais perto possível um do outro. 3. Pela distância máxima de afastamento, 401 milhões de quilômetros. 40 trilhões dividido por 401 milhões é igual a 99.750 idas. Ocorre quando a Terra e Marte estão em lados opostos em relação ao Sol. Assim, chegamos à seguinte conclusão. Se uma nave fizesse viagens contínuas em uma rota média, ela precisaria cruzar o espaço rumo ao planeta vermelho quase 178 mil vezes para acumular os 40 trilhões de quilômetros que nos separam da estrela vizinha próxima Centauri. Mas veja bem, essa é a estrela mais próxima. E como se acredita que apenas uma fração das estrelas abrigue vida inteligente, a civilização alienígena mais próxima, se é que existe alguma, certamente está muito mais distante do que próxima. Agora vem a física. Nenhum objeto pode atingir ou exceder a velocidade da luz, aproximadamente 300.000 km por segundo. Mas bem antes de se aproximar desse limite, as restrições de engenharia começam a se impor. Os estudos convergem para um cenário, uma velocidade equivalente a cerca de 10% da velocidade da luz, aproximadamente 30.000 km por segundo, poderia ser um cenário teoricamente plausível para futuras viagens interestelares. Teoricamente, nenhuma tecnologia humana atual chega perto disso. A nossa sonda Voyager 1, a espaçonave mais distante já lançada pela humanidade, viaja a menos de 0,006% da velocidade da luz. Mas digamos que essa civilização alienígena descobriu como chegar a 10% da velocidade da luz. Quanta energia eles precisariam? Uma nave movida a fusão com essa velocidade de cruzeiro requeriria combustível equivalente a 150 vezes a massa da própria nave. 150 vezes. Imagina tentar decolar com um avião que pesa 150 vezes mais em combustível do que em tudo o mais somado. Mas ainda não chegamos na parte mais absurda. O espaço interestelar não é vazio. Ele tem poeira, tem átomos de hidrogênio dispersos. E a velocidades de 30.000 km por segundo, as partículas de poeira colidiriam com o casco da nave com a energia de uma bala calibre .22 cada grão, o tempo todo, por décadas. Além disso, o bombardeio contínuo de partículas poderia gerar radiação intensa e corroer materiais da estrutura da espaçonave. Para sobreviver à viagem, seria necessário desenvolver sistemas de blindagem extremamente resistentes e leves ao mesmo tempo. Resistentes e leves, ao mesmo tempo, numa nave que já carrega 150 vezes seu peso em combustível. Mas espera, tem mais. Para um segundo aqui. Tudo o que acabei de te descrever são problemas de engenharia. E é possível que uma civilização suficientemente avançada tenha resolvido todos eles. E isso é razoável de imaginar. Mas então surge a pergunta que o físico Enrico Fermi fez num almoço em 1950 e que ninguém conseguiu responder até hoje. Se civilizações avançadas podem existir, e algumas delas já teriam bilhões de anos de vantagem tecnológica sobre nós, onde estão todas elas? Me responde nos comentários. Você acha que estamos sozinhos no universo, ou que simplesmente não conseguimos nos encontrar ainda? Quero muito ler o que você pensa sobre isso. O silêncio que grita. O paradoxo de Fermi. O paradoxo de Fermi questiona por que, apesar do vasto número de estrelas e planetas existentes, ainda não temos evidências claras de civilizações alienígenas tecnológicas. Enrico Fermi apontou para a aparente contradição entre as grandes probabilidades de vida inteligente e a ausência de provas ou contatos. A pergunta dele, simples e devastadora, foi apenas: onde estão todos? Via Láctea tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. A maioria delas tem planetas. Muitos desses planetas estão em zonas habitáveis, onde água líquida pode existir. O universo tem 13,8 bilhões de anos. Nós, seres humanos com tecnologia detectável, existimos há menos de um século. Se existe vida inteligente lá fora, e se essa vida tivesse surgido apenas 1 bilhão de anos antes da nossa, eles teriam 1 bilhão de anos de vantagem sobre nós. 1 bilhão de anos de tecnologia. Pensa no que a humanidade fez em 200 anos de ciência moderna. Agora multiplica isso por 5 milhões. E mesmo assim, silêncio.
As hipóteses para esse silêncio são várias, e cada uma delas é perturbadora à sua maneira. Uma perspectiva sombria sugere que as civilizações, ao atingirem um certo ponto de avanço tecnológico, acabam por causar sua própria destruição, seja através de guerras, desastres ecológicos ou avanços mal geridos. Isso tem nome: o Grande Filtro. E a questão mais inquietante é: esse filtro já ficou para trás na nossa história evolutiva? Ou ele ainda está à nossa frente? Outra hipótese, chamada de teoria do zoológico, sugere algo diferente. Civilizações extraterrestres avançadas podem estar cientes da existência da Terra e simplesmente optam por não interferir, observando a humanidade da mesma forma que se observa animais em um zoológico, sem perturbar o curso natural do desenvolvimento humano. E a ainda mais humilhante de todas, talvez a Terra simplesmente não figure como prioridade nos planos de civilizações mais avançadas. O universo provavelmente contém inúmeras estrelas e planetas com características semelhantes ou mais interessantes do que as da Terra. Nosso planeta pode simplesmente não ser interessante o suficiente para justificar uma viagem de séculos. Então, por que o Brasil especificamente? Voltamos ao título. Por que é impossível seres alienígenas visitarem o Brasil, se eles existirem? Bem, a resposta honesta é: pelo mesmo motivo que torna impossível visitar em qualquer lugar específico da Terra. Porque o problema não é chegar ao Brasil, o problema é chegar à Terra. E já vimos que essa viagem exigiria resolver obstáculos de energia, velocidade, blindagem e tempo que excedem qualquer tecnologia que conhecemos. Mas tem um ponto extra que poucos mencionam. Mesmo que uma civilização tivesse resolvido todos esses problemas e chegado até o nosso sistema solar, a ideia de que eles teriam um interesse específico no Brasil, em Varginha, em 1996, às 2 da manhã, implica um nível de conhecimento geopolítico e cultural do nosso planeta que, francamente, seria ainda mais improvável do que a viagem em si. O caso de Varginha é fascinante como fenômeno cultural e social brasileiro, mas o Pentágono, em investigações sobre possíveis encontros alienígenas com a Terra, até agora não produziu nenhuma evidência que sugira que alienígenas visitaram a Terra ou aqui pousaram. Isso não significa que o universo está vazio. Significa que estamos falando de distâncias que fazem o Brasil, os Estados Unidos e toda a Terra parecer um grão de areia num oceano que não tem fundo. Então, o que temos no final? Temos um universo com centenas de bilhões de galáxias, cada uma com centenas de bilhões de estrelas, com planetas em potencial por toda a parte. Nenhuma lei conhecida da física impede totalmente viagens interestelares, mas a soma de todos os desafios, distância, energia, combustível, velocidade, tempo, radiação, torna essa viagem não impossível no sentido absoluto, mas extraordinariamente improvável com qualquer tecnologia que consigamos imaginar. E o silêncio do cosmos, captado por décadas de radiotelescópios e análise de sinais, nos diz que ou a vida inteligente é raríssima, ou ela está muito mais distante do que gostaríamos, ou ela existe mas por razões que não entendemos ainda, ela não está nos procurando. OVNI é um fenômeno real no sentido de que pessoas veem coisas no céu que não conseguem explicar imediatamente. Isso merece investigação séria. Mas confundir objeto não identificado com nave extraterrestre é como confundir um barulho na cozinha à meia-noite com um fantasma. Antes de verificar se o gato derrubou alguma coisa. E isso nos leva a questionamentos muito mais profundos sobre nós mesmos, que a maioria das pessoas tenta ignorar. Nós somos obcecados pela ideia de alienígenas visitando a Terra porque, no fundo, a humanidade tem pavor da solidão. O que nos fascina nos alienígenas talvez não seja tanto a ideia de que eles existam, mas o que essa ideia diz sobre nós, que precisamos acreditar que não estamos sozinhos. E isso, por si só, é profundamente humano. Queremos acreditar que existe alguém lá fora olhando por nós, ou que somos especiais o suficiente para sermos visitados. Olhar para o céu esperando um sinal de fora é uma fuga do nosso maior dever: olhar para dentro. A verdade dura é que, se quisermos respostas sobre o sentido da vida ou sobre o futuro do nosso mundo, nenhum disco voador vai pousar no nosso quintal para nos salvar. A responsabilidade de evoluir é nossa. Somos nós, por nós mesmos. Se a perspectiva científica e filosófica desse vídeo fez você ver o cosmos de um ângulo diferente e fez sentido para você hoje, me conta nos comentários. Qual das hipóteses do paradoxo de Fermi te parece mais provável? O grande filtro, a teoria do zoológico, ou uma quarta opção que você mesmo inventou? Você acha ou acredita que estamos realmente sozinhos nessa imensidão? Quero ler cada resposta. E se você ainda não fez tua inscrição no canal, clica no botão de se inscrever para acompanhar as nossas próximas reflexões. Aqui a gente não entrega respostas fáceis, entrega as perguntas que valem a pena fazer. Nos vemos no próximo vídeo.